Naquela época também, Furnas tinha um sistema que era maior do que a Embratel, o sistema de micro-ondas. Era mais extenso que o da Embratel acho que por volta de 75, mais ou menos, ou 80. O sistema de micro-ondas de Furnas era não em termos de volume, que é de canais, né? Mas em termos de distância. Se você analisasse a distância, o sistema de Furnas de micro-ondas para comunicação e para teleproteção de linhas de transmissão era maior do que a Embratel, né? E o sistema de micro-ondas, eu não mexia muito no sistema de micro-ondas e sistema de VHF, que era com outra divisão. Mas o sistema ótico, né, os cabos OPGW, começaram a fazer sentido mais ou menos no final da década de 80 e início da década de 90, que a gente estudou muito esse negócio. Eu participei de vários grupos com várias empresas de energia elétrica para analisar aquele negócio de fibra ótica, ou então de longa distância, ou então também para CFTV, né? Para TV a cabo. Em 92 eu fiz um curso em São Paulo sobre TV a cabo, eles falavam em FTTH, fibra direto em casa. E aquilo era um sonho para nós, né? A gente nunca pensava que o Brasil chegaria a ter fibra em casa. O que tinha era fibra, que a gente falava muito, é fibra entre os entroncamentos, o backhaul, entre grandes entroncamentos. Bom, e aí em 2005, mais ou menos, 2005 não, 1995, eu comecei a desligar sobre isso, porque já eram 10 anos analisando a grande capacidade das empresas de energia elétrica colocar fibra ótica dentro dos cabos de alta tensão, dentro dos OPGW, né? Era um sistema de confiabilidade muito maior do que qualquer outro sistema, porque ninguém mexia. Era a alta tensão que passava lá, 500 kV, 370 kV. Então, a gente trabalhou muito tentando justificar que as empresas de energia elétrica poderiam prestar também serviço de telecomunicações, porque tinha uma rede que já tinha faixa de passagem ideal para passar a fibra ótica, né? Em 1995 eu praticamente parei com isso, porque eu já tinha cansado. Aí em 1998 eu saí de Furnas, eu deixei Furnas para trabalhar numa outra coisa mais desafiadora ainda. Bom, aí começou realmente os estudos para fibra. Em 86 eu já formei um grupo, né, com um cara da Petrobras, um cara da Vale do Rio Doce, e tentamos uma pessoa da Rede Ferroviária Federal, que eram as maiores empresas estatais, né, que tinham seus sistemas próprios. E a Rede Ferroviária não adiantou mais, principalmente Eletrobras, que eu estava lá representando, e a Petrobras, que era o Luiz Gonzaga Oswald, que chegou a superintendente de, informação, de telecomunicações e informática da Petrobras, foi um grande amigo meu lá, de trabalho, né? E a gente analisava os altíssimos preços cobrados pela Embratel, comparar para canais de 2 megabits por segundo. A gente tinha que alugar aqueles canais de 2 megabits por segundo para você ligar fazer as suas comunicações fora das empresas. Dentro da empresa, o sistema era todo da empresa, eram todos da empresa estatal. Mas fora, você ligar com outras empresas, tinha que alugar da Embratel canais de 2 megabits, de 560 kilobits por segundo, né? 2 megabits era um luxo. Isso em 86 já era assim, né? E a gente analisava os preços lá do Japão, do Canadá, dos Estados Unidos, da Alemanha, era bem mais barato. Então, isso justificava
as empresas estatais terem seus sistemas próprios, porque eram muito caros aqui no Brasil, comunicação, né? Telefone, naquela época, ainda naquela época, era. Você pedia o telefone e ficava 3, 4 anos na fila para receber, né? E era caríssimo, acho que coisa de US$ 10.000, como é que é? Era questão de US$ 1.000, 2 a 10 mil dólares, você comprar um telefone fixo, né? Então, por isso que os sistemas próprios eram importantes nessas estatais, né? E sistemas próprios operativos eram separados dos sistemas próprios de administração. Então, lá em Furnas, por exemplo, tinha um sistema só de despacho, né? É, Lá tinha centros de operação, tinha acho que 4 centros de operação, ou 5, e eles eram interligados com um sistema totalmente próprio. E o sistema administrativo era grande também, mas era separado, né, com outros equipamentos. Em Furnas, eu comecei a trabalhar com linhas de alta tensão, né? Aquelas linhas grandes, aquelas subestações, então você tinha que colocar capacete e ir naquelas estações, lá ver como é que estão os equipamentos de carrier. Quando começou a instalar a fibra ótica, então a gente ficava no meio daquela indução violenta, um barulho, um zumbido daquela indução. E tive nos Estados Unidos para verificar o que eles estavam fazendo de fibra ótica lá em 87. E fui ver também como é que eles estavam, as empresas de engenharia elétrica, né, de produção de energia elétrica, estavam fazendo para trocar os seus sistemas por sistemas digitais. Naquela época, a gente tinha um receio muito grande da manutenção, a equipe de manutenção era muito grande. E com os equipamentos digitais, a manutenção ia se tornar muito pouca, né? Porque você não conseguia fazer manutenção naqueles cartões. Antigamente não, antigamente os seletores grandes, você cutucava aqui, cutucava ali, uma chave de fenda, um alicate, não sei. Agora, com centrais digitais, com centrais eletrônicas, tá? Você não podia mexer naqueles cartões, né? Você tinha que trocar o cartão, tinha que mandar o cartão para o fabricante. Isso deu um problema violento para nós, porque eu trabalhava no setor de manutenção, eu era chefe de uma divisão de manutenção, e que cuidava das 12, 11 divisões de manutenções regionais. A gente definia procedimentos e tal. E o pessoal das manutenções regionais ficava apavorado, eu vou perder meu emprego, porque é central nova, equipamento novo e tal, não vai precisar manutenção. Foi uma dificuldade naquela época, mas é inexorável, né? Uma tecnologia entrando, é ela que define como é que você vai trabalhar com ela, né? Então, a gente desenvolveu vários tipos, vários modelos de contrato para que o fabricante assumisse um tempo médio de reparo, né? Um tempo de falha, tempo médio MTBF, tempo médio entre falhas, MTTR, tempo máximo para você devolver, recuperar aquele evento. E a gente fazia muito teste de tráfego, né? Processo estocástico, probabilidade, e a gente desenvolveu também um sistema de análise de manutenção, em que manutenção preditiva, fizemos vários trabalhos de manutenção preditiva, em que mostrava que naquele tempo ainda estava mudando, né, de analógico para digital. Então, você analisando o sistema analógico, você iria ver a tendência que aquilo lá ia dar defeito. De acordo com os valores que você ia registrando, aquilo lá daqui a um mês, 2 meses ia dar defeito. Então você agia preditivamente. Você entrava com a manutenção lá para prever, para resolver um problema que ia acontecer. São estudos muito trabalhosos, e, inclusive tinha uma pessoa da minha divisão, da minha equipe, que foi fazer curso de doutorado nessa área de processos, de probabilidades e tal.
Isso com equipamento eletrônico, lá nos Estados Unidos eu vi, isso não tinha nada. A gente desenvolveu uma técnica avançadíssima aqui no Brasil, né? Furnas era uma empresa, talvez logo depois da Petrobras, talvez fosse a maior empresa estatal. Não se falava, não se fala, porque Furnas tinha 6 clientes só, entendeu? Então não dava. Mas era uma excelente empresa, né? Em alto nível de trabalho e tal. E quando eu fui nos Estados Unidos em 87, eu vi que lá não tinha nada disso que a gente fazia. Ou seja, já tinha passado essa hora. Eles simplesmente trocavam. Né? Deu defeito, troca. E não ficavam com o equipamento muito tempo. E nós ficávamos com o equipamento 10 anos, 30, 15 anos. Né? Aqueles equipamentos antigos, muito tempo. E mesmo centrais semiautomáticas naquela época, era bastante tempo de uso. Mas nos Estados Unidos o negócio era rápido, você trocava. Eu fiquei surpreso. Quando eu voltei para a realidade brasileira, né? E continuamos trabalhando. E logo depois, nos Estados Unidos, em 87, eu visitei várias empresas lá, inclusive a NEC nos Estados Unidos, e o pessoal da NEC. Eu queria ver fibra ótica. Mas o pessoal da NEC me disse o seguinte, que o que iria ser desenvolvido demais na época, nos próximos 5 anos, era a tal de telefonia celular, que ainda era um negócio que a gente não entendia direito. 5 anos depois, realmente, lá em 92, foi instalado no Rio de Janeiro um sistema celular. E a gente começou a trabalhar, né? A gente, a Furnas devia ter comprou uns 10 equipamentos dele, sendo 3 maletas. O tamanho do computador pesava, acho que deu uns 10, uns 15 quilos. De vez em quando a gente saía para um trabalho, para uma atividade lá, e tinha que levar a maleta. E o telefone também devia ter 1 quilo, um enorme telefone. Então essa foi na época mais ou menos de 92, mais ou menos.